Olá, que prazer incrível e inenarrável, como diz a minha palhaça, estar com você aqui em mais um episódio dessa playlist que é preparada com muito cuidado a partir de histórias e estudos feitos durante os meus atendimentos. Então, eles têm uma pitada, um tom de realidade. E estar aqui todos os dias ao meio-dia para que esse assunto, essa conversa possa chegar a todos e todas com muita tranquilidade aí nesse horário de almoço. Hoje o nosso tema é bastante especial, claro, como sempre, afinal todos os temas que eu escolho colocar aqui são temas que realmente mexem com as estruturas das pessoas e afinal é importante que elas compreendam que essa pode ser um assunto que ela verá necessidade exatamente de é, como é que eu vou dizer para você? Estou conectando aqui o meu microfone. Exatamente perceber que é uma possibilidade dela ter uma questão a tratar ali no processo das terapias, tá? Esse é o objetivo desses vídeos. Meu nome é Estefânia Zonaro, eu sou psicanalista, sou pedagoga e escritora. E meu objetivo aqui é trazer os temas de forma descomplicada, mas porém profundamente analisada, para que você possa clarear aí as suas experiências e de verdade reconhecer a necessidade do processo terapêutico, se assim for o seu caso, tá certo? Sendo assim, te convido a se inscrever no canal aqui da Essência Master, a compartilhar os nossos vídeos e também publicar aí nas suas redes, compartilhar aí no seu perfil, para que mais e mais pessoas possam também clarear aí a sua mente com relação às necessidades do processo terapêutico, certo? Porque às vezes assunto que parece corriqueiro, como lidar com a morte ou a separação, no caso a gente está falando aqui de divórcio, tá? É como se a gente não precisasse lidar com isso e que essas situações se acomodassem de uma forma com o tempo que passa, tá? Eu tenho 2 vídeos aqui já nessa playlist, uma delas fala sobre o tempo, onde o tempo ele não vai curar nada, consertar nada, ele não vai fazer as pessoas esquecerem absolutamente nada. O tempo apenas passa. O tempo ele não é linear, ele é radial. Então eu convido você a voltar aí nos vídeos e assistir o filme que eu falo sobre o tempo, né? Como que o tempo pode trabalhar e funcionar a seu favor ou não, tá? Eu tenho outro vídeo também que eu falo sobre o luto. Como é que acontece o luto? Como é que se dá o luto, né? E esse especificamente para a gente tratar dessas ausências que também são percebidas pelas crianças através da morte, tá? Vamos lá entender como é que a gente lida com a morte e a separação. E eu vou pedir para você pensar num foco principal, que é o da criança, tá? Então, assim, o adulto precisa entender e reelaborar. Então, no vídeo que eu falo sobre o luto, eu falo a importância de levar o processo do luto para a terapia. É fundamental, tá? O luto não dá para deixar que o tempo resolva, assim como uma ausência pela separação também não dá para deixar que o tempo resolva, porque ele não vai resolver, pelo contrário, nós vamos soterrar emoções e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que são de fato as emoções, tá bom? Porque essa informação de emoções, sentimentos, estado, conduta, mistura um pouco na mentalidade das pessoas, tá? Então, veja bem, na imagem ela traz aí uma percepção da separação e do divórcio, né? Então, quando a gente pensa separação e divórcio, a gente está indo na contra, né? No contra fluxo, na contramão, nas direções opostas. Então, a separação e o divórcio vai, de fato, dar um movimento contrário, né? As pessoas vão para os lados diferentes. E é legal o processo terapêutico, porque muito provavelmente todo o processo do relacionamento afetivo deste casal sempre já esteve baseado em lados opostos, tá? Por isso que é importante o processo terapêutico antes de uma separação ou divórcio.
Nem sempre a separação ou o divórcio é o que vai se desdobrar ali daquele processo de inquietação que a pessoa está vivendo. E às vezes a inquietação que a pessoa está vivendo, ela nem se dá conta que pode ser a necessidade de uma separação e um divórcio. Então, quando alguma coisa ou quando algo te impacta e que você começa a sentir uma sensação de trava, de angústia, de medo, de pânico, de dificuldade de comunicação, é hora de buscar o processo da terapia. É fundamental. Eu não me cansarei de repetir a questão essencial da terapia. Não é à toa que o método chama aqui Essência Master, tá? Então vamos lá, quando a gente fala da separação e do divórcio, ou do falecimento do pai ou da mãe, para a criança, independente se é a separação ou o divórcio, ou se é o falecimento, para a criança o que registra é a ausência, tá? E que tipo de ausência? Eu vou dar o nome aqui, que é o que reconhece essas crianças pequenas, elas reconhecem na energia do abandono, tá? É claro que a gente, nessa conversa aqui, num processo de atendimento, a gente vai esmiuçando pouco a pouco cada situação, cada processo que vai acontecendo. Num processo de vídeo, eu estou te dando um conceito. Então, esse conceito não tem como possibilidade a gente rebater com uma negação, tá? Que a negação é um mecanismo de defesa do inconsciente. Então, vamos dizer assim, você está assistindo o vídeo, eu estou te dando um conceito, e aí você tem o processo da separação, e você acabou de ouvir que a criança ela vai identificar essa separação ou esse falecimento como um processo de abandono. Muito provavelmente, se você tiver no mecanismo de defesa do inconsciente, que é da negação, você vai dizer assim: não, nada a ver. Nós nos separamos, mas a gente divide a guarda, né? A gente visita, o pai visita ou a mãe visita, dependendo da guarda. Hoje em dia a guarda é especificamente compartilhada, é muito raro, né? Alguns casos especiais que a guarda fica com um apenas. Então, esta liberdade de ir e vir, né, de buscar, de levar, de coordenar essa rotina, ela ficou muito mais fluida, tá? Mas vamos lá, primeiro quesito, tá? Por que essa criança compreende como abandono? Vamos lá, primeiro quesito. Quando há o processo da separação ou do divórcio, tá? Primeiramente, os adultos envolvidos fizeram o processo de terapia, reelaboraram, fizeram o processo do luto. Eu te convido a assistir o vídeo do luto, que o luto não é apenas a morte física, mas também uma separação. Reelaborou o processo do luto? Esse pai e essa mãe estão tranquilos com o processo do divórcio? Está equilibrado? Esses dois indivíduos conseguiram retornar para a sua essência, tá? Conseguiu fazer essa volta à sua casa interior, tanto o pai quanto a mãe dos filhos ou do filho? Por quê? Se esse casal ele não está bem elaborado, bem reelaborado, ele de uma forma inconsciente eu vou emitir uma vibração energética que vai ser do abandono, que vai ser da rejeição, que vai ser da ausência, que vai ser da falta, ok? O que vai acontecer? Estas crianças, filhas desse casal, de 0 a 7 anos e meio, essa criança ela está plugada no inconsciente da mãe, tá? E se for dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, está plugado ao inconsciente do pai. Então, se esse pai se sente abandonado,
e essa criança que é desse relacionamento tem lá seus 11 anos de idade, essa criança vai se conectar a esta vibração e vai gerenciar em si e em toda a sua conduta e comportamento a energia do abandono. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que se um relacionamento não está próspero, não está tranquilo, não está fluido, então eu não posso me separar por causa dos filhos. Não é isso. É ao contrário. Para que eu decida um processo de casamento, eu deveria fazer uma terapia para equilibrar todos os pontos cegos que você não consegue verificar sozinho. Por que você está casando? Qual a motivação? Qual o objetivo? Qual é a rotina que você vai estabelecer após o casamento? Mas geralmente se casa baseado na ilusão e no sonho, né? O sonho do casamento perfeito, o sonho da união, o sonho do amor romântico, né? E aí a rotina e o cotidiano vai engolindo todos esses sonhos. E na hora da separação, assim como na hora do casamento, também não há o processo terapêutico. Então, as emoções, elas impactam ali. E a criança, ela vai captar esse inconsciente desse pai ou dessa mãe de acordo com a idade, tá? Se for a partir dessa idade, vai depender muito de como foi feita a calibragem emocional e a conexão com a racionalidade dessa criança, tá? Então, se a calibragem emocional do 0 aos 7 anos e meio foi de boa, e depois a reconexão com a racionalidade e com o mundo foi de boa, esse casal, ele se divorciando após os 15 anos, é muito provável que esses adolescentes desse sistema, eles também se calibrem ali, ok? Então, assim, não estou dizendo que você não pode findar um relacionamento porque tem filhos. E é isso que eu chamo atenção nesses vídeos. É importante você usar o processo da escuta. Eu escuto, eu tenho um vídeo aqui que eu falo também sobre a importância da escuta, e esse é um dos requisitos importantes aqui da terapia. Então, quando eu falo de divórcio ou quando eu falo de falecimento, eu estou falando sobre a questão das emoções que geram ali no campo emocional desses adultos envolvidos. E essas crianças, elas vão captar de acordo com a idade que ela está plugada, certo? Então, o que acontece? Este indivíduo infantil, ele vai se encontrar como nessa linha de trem. E agora? Para que lado eu vou, né? E você perceba que em qualquer um dos lados a gente tem uma ausência. Então eu coloquei essa estrada aí de ferro mesmo, que a estrada de ferro ela dá pra gente essa sensação de frieza, essa sensação de que quando começa o movimento não tem como parar, né? Porque o trem, quando ele tá em movimento, até ele fazer o processo de paragem dele, ele leva um tempo, né? Ele não estanca de repente. Então, quando a gente fala de ausências, então eu estou falando de um divórcio. Se esse pai e essa mãe não reelaborarem essa sensação de separação, de ausência, de mudança de rotina e não fizer uma nova reestrutura, o que ambos vão reverberar, salvo as suas percepções, são ausências. Porque se eu estou junto com aquela pessoa, eu tenho uma energia muito semelhante, que uma das leis universais é semelhante atrai semelhante. Então, se eu tenho uma semelhança para estar junto desse relacionamento, no momento do divórcio, eu preciso fazer o processo de diferenciação, certo? Para que esse divórcio aconteça de forma mais tranquila e mais racional possível, sem o impacto emocional, onde eu levo para o campo pessoal, onde eu trago a mágoa, a tristeza, onde eu fico remoendo histórias e possibilidades de sensação de culpa, tá? No processo de falecimento, é importante também a terapia para que você entenda essa ausência enquanto adulto, para que você faça uma calibragem, para que você dê lugar a cada uma das histórias, para que você viva o luto, reelabore o luto, coloque as emoções, cada uma delas, ali na sua frente, para que você possa visualizá-la e você possa, então,
seguir. E aí você libera os filhos também para seguir, tá? O que são as emoções? Quando a gente fala por que eu tenho que fazer a terapia, tá? As emoções, elas são mecanismos que a gente... Mecanismos não. Elas são elaboradas, elas são geradas, acho que é uma frase, que é uma palavra que fica melhor, elas são geradas e elas ficam impregnadas na nossa corrente sanguínea através dos processos enzimáticos. Como é que isso acontece, Stefânia? Vamos lá, eu tenho um pensamento. Esse pensamento, ele vai conversar diretamente por uma vibração com a nossa pineal. Todo mundo tem a pineal lá. A pineal é uma antena que você vai utilizá-la de forma muito mais profunda do que a gente imagina. Mas você vai conseguir usar a pineal como uma antena de rádio de forma mais profunda a partir do momento que você gera o autoconhecimento. E aí, tudo bem. Então, você gera um pensamento. Então, você gerou um pensamento de abandono, tá? Ou de culpa. Vamos escolher uma emoção aqui, que eu gosto muito de fazer esse processo, que inclusive com o trabalho de 24 anos de experiência com a formação do palhaço, me dá um know-how de especialista das emoções. Porque o processo do riso, ele é um processo profundo de reelaboração das emoções. Por isso que uma pessoa chega no palco do riso curativo tímida e ela sai do palco do riso curativo confiante, tá bom? Não foi porque a gente só apenas colocou um nariz de palhaço, mas sim porque houve um trabalho profundo ali de gerenciar as emoções que deixavam essa pessoa aqui, ó, corroendo no movimento da timidez. Então vamos lá, vamos pegar a sensação de rejeição, tá? Então, numa separação, eu tenho a energia da rejeição. O que acontece? Eu vou gerar um pensamento, fui rejeitada, né? Ele vem de imediato? Não. Ele vem assim. O que eu fiz de errado? Porque eu não estive mais presente em determinados momentos? O que eu deixei de fazer? Isso aqui acontece com a pessoa que está cultivando o movimento de rejeição. Ele pode estar nos dois indivíduos? Pode. Ele pode se apresentar semelhante? Pode, tá? Porque semelhante atrai semelhante, então na separação também a reverberação pode ser semelhante. Então ele vai começar a pensar essas coisas. Esse pensamento, ele é aqui no nosso frontal, ele pensa assim. Como é que a nossa pineal recebe? Ela recebe a vibração. Vibrou. O que lá ela vai lhe dar? Vibração de rejeição. Então, todo pensamento poderia ter feito mais, por que eu não estava presente, o que eu deixei de fazer, é o pensamento, tá? Ali, a linguagem não verbal, que acontece lá dentro da sua cabeça, ele vai pegar todo esse pensamento que você está ali remoendo, e vai levar ali e vai perceber assim, rejeição. Ele vai mandar uma mensagem para o nosso hipotálamo, para a nossa pituitária, de rejeição. Só que ele não vai reelaborar. Quem reelabora é aqui. Por isso que é a terapia. Aí eu vou levar essa informação, essa vibração, que ela vem em vibração, ela vai para todas as nossas glândulas. Aí vamos pegar a glândula, a timo aqui, tá? Que ela fica aqui na região do cardíaco. Quando ela recebe essa emoção da rejeição, o que acontece? Ela vem e traz uma informação de tristeza. Quando ela vem e traz a informação de tristeza, eu começo a querer resolver a situação. Então, eu vou tentar salvar a situação, eu vou tentar me fazer mais presente, eu vou tentar estar feliz, eu vou tentar sorrir mais, eu vou tentar. Porque aqui eu recebi tristeza, então é uma reação que a gente tem. Então, eu vou tentar recuperar o tempo perdido. Eu entro em processo de estresse. Aí, então, as minhas amígdalas cerebrais também entram em ação. E aí ela vai lá e conversa com a nossa suprarrenal, que emite cortisol. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho tristeza, eu tenho um hormônio circulando na minha corrente sanguínea que está me dizendo para eu atacar ou fugir.
Então, eu entro em estado de euforia ou de tristeza, euforia ou tristeza, né? E ela foi gerada a partir de um pensamento, do pensamento do que eu deixei de fazer. Esse pensamento de deixar de fazer, ele gera um pensamento de rejeição. Rejeição é uma vibração, vai até as nossas glândulas em forma de enzima, tornando o nosso sangue tóxico, que vai fazer com que a gente fique nessa euforia, tristeza. Como a nossa glândula aqui, a timo, ela é responsável pela nossa imunidade, ela tá aqui sobrecarregada com a tristeza, ela tá fechada. Então, eu vou começar a entrar em apego, eu vou começar a entrar em luta, lembra? Então, eu vou querer começar a me defender, eu vou querer começar a discutir, eu vou querer aquela disputa de quem tem razão. Então, tudo isso vai gerando um comportamento. Então, lembra pensamento, gerou uma emoção, que gerou uma química, que gera uma conduta. E aí a pessoa tem um pico de pressão alta. Então, gerou um sintoma físico. O sintoma físico é a linguagem não verbal. Tá? Então, o que são as emoções? As emoções são enzimas que a gente gera na nossa corrente sanguínea e que elas podem ser tóxicas ou curativas, dependendo de qual tipo de pensamento que eu tenho. Olha só que interessante, né? E aí, qual o exercício que a gente tem que fazer aqui? Qual é esse movimento? Lembra que eu coloquei as estradas de ferro? Agora eu já coloquei as pistas de corrida, onde você pode caminhar, parar, caminhar de novo, parar novamente, correr, saltar, pular a partir da sua própria escolha. Mas eu só escolho quando eu consigo recobrar a minha aqui, ó. Aqui. Onde eu consigo trazer para a consciência toda essa sensação de rejeição, abandono, culpa, solidão. Eu consigo trazer isso, consigo fazer um exercício que é individual, né? Então, nos meus atendimentos aqui é muito claro, é muito individual. Eu tenho alguns instrumentos terapêuticos para cada situação que se apresenta. Tá? E por que eu convido você aqui para terapia e meditação? A terapia, porque eu vou usar o recurso da fala. Então, a fala e a escuta, certo? Então, a pessoa precisa falar e ela precisa de alguém que tenha recursos para escutá-la, para que a gente consiga desvendar os nós que estão lá naqueles pontos cegos. E a meditação, porque eu trabalho com a meditação. É das bases aqui do meu método, porque olha só, a minha mente controla o meu corpo. Então lembra? Pensamentos, emoções, doença, se for tóxico. Pensamento, emoções, saúde, se for de cura. Tudo bem? Se a mente controla o corpo, o que vai controlar a mente? A respiração. Por isso que a meditação é importante. Então, a meditação não é para você não pensar em nada, não é para você ficar algum tempo perdendo tempo. Pelo contrário, a meditação, pelo próprio nome já diz, ele te coloca em ação, tá? Ele vai fazer com que você volte para a essência, para o equilíbrio, traga materiais que você está remoendo ali no inconsciente para o consciente para se reelaborar. Faz sentido isso para você? Então, vamos voltar aqui. Eu te convido a assistir novamente esse vídeo e compartilhar com as pessoas. Mas antes de compartilhar, assiste novamente. Assiste novamente, porque com certeza esse vídeo não chegou para você à toa. Que entender as perdas é entender o que eu preciso ganhar com as perdas e não remoer com as perdas que eu tive com a perda. Certo? Trocadilho bacana, bem a título de palhaço, para que você traga esse sorriso aí de canto de boca no final desse vídeo. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, todos os dias aqui pelo canal do Essência Master, ao meio-dia. Um abração e até mais.